E aí galera, aqui quem fala é Pedro Ícaro e esse é mais um episódio do Futeblogcast, o nosso podcast sempre irá trazer pautas sobre o mundo do futebol de forma humorada e também com seriedade. Já seguiu a nossa página no Instagram? @canal Futevlog. E essa semana o tema é o seguinte: resumão do Brasileirão 2020. Vamos destacar como foi a temporada, quais foram os times rebaixados, quais foram os times que conseguiram vaga na Sul-Americana, na Libertadores, e vamos iniciar falando do campeão brasileiro. E esse aí vem com comentário de Felipe Quintanilha falando sobre o título do Flamengo. Ufa, ufa, ufa. Nós flamenguistas estamos vivos. Sobrevivemos a esse verdadeiro teste de cardíaco na partida que definiu o octacampeonato do clube mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo jogou a última partida contra o São Paulo, no Morumbi, precisando de uma simples vitória para levantar o caneco sem depender do resultado do jogo entre Internacional e Corinthians, que se enfrentavam no Beira-Rio. A equipe rubro-negra jogou uma partida horrorosa, péssima. E, embora tenha dominado o primeiro tempo, desceu para o intervalo perdendo por 1-0 numa falha do goleiro Hugo, que tomou um gol de falta de Luciano no seu próprio canto. No segundo tempo, o Flamengo até encontrou o gol, mas depois não conseguiu segurar o resultado e em outra falha de Hugo tomou o segundo gol. E aí não teve forças para reagir e precisou contar com um empate do Internacional com o Corinthians para se sagrar octacampeão. A nação está chateada ao mesmo tempo. Mas enfim, o que importa é que o Octa veio para a Gávea. Saudações rubro-negras, Felipe Quintanilha para o Futevlog. E as vagas da Libertadores foram bem acirradas nessa temporada. Os comentários para informar os times que classificaram de forma direta e pela pré-Libertadores, além dos clubes que foram também para a Sul-Americana, os comentários são de Marcos Castro. 8 clubes brasileiros jogarão a Libertadores 2021. O atual campeão da competição, Palmeiras, já está garantido na fase de grupos junto com os 4 primeiros colocados do Brasileirão: Flamengo, Internacional, Atlético Mineiro e São Paulo. Fluminense e Grêmio, que foram 5º e 6º colocados do Brasileirão, garantiram vaga na fase preliminar. Um dos dois passará automaticamente para a fase de grupos depois da final da Copa do Brasil, que será disputada entre Palmeiras e Grêmio. Se o Palmeiras vencer, o 5º colocado, Fluminense, vai para a fase de grupos. Se o Grêmio vencer, ele mesmo vai se colocar na fase de grupos. Quem ficar na fase preliminar vai enfrentar a equipe peruana Ayacucho. O Santos, que foi o 8º colocado do Brasileirão, enfrenta o Deportivo Lara, equipe venezuelana. Os grupos serão sorteados em 9 de abril e os confrontos da competição começam em 20 de abril. Já na Copa Sul-Americana, 6 equipes brasileiras garantiram vaga. Os times que ficaram entre a 9ª colocação e a 14ª do Brasileirão: Atlético Paranaense, Bragantino, Ceará, Corinthians, Atlético Goianiense e Bahia. Esses times jogarão a Copa Sul-Americana. Aqui quem fala é Marcos Castro para o Futevlog. O Campeonato Brasileiro também foi de lances lindos, jogadores que fizeram o futebol ser bonito e bem jogado. Vamos destacar agora craque do Brasileirão, revelação do campeonato e os principais artilheiros. O destaque é de Cris Martins. Uma das edições mais emocionantes do Campeonato Brasileiro, decidido na última rodada, não iria ser diferente na briga pela artilharia. Ao marcar o primeiro gol da vitória do São Paulo sobre o Flamengo, Luciano se tornava ali o artilheiro da competição, com 18 gols.
Um prêmio para o maior destaque do time do Morumbi no campeonato, um atacante de raça que joga com amor à camisa e corre os 90 minutos de jogo. Desde Luiz Fabiano em 2001, o São Paulo não tinha um artilheiro na competição. Mas a solidão de Luciano na artilharia durou pouco tempo, pois em Bragança Paulista, o meio-atacante Claudinho marcaria o gol da vitória do RB Bragantino sobre o Grêmio e também com 18 gols fez companhia ao atacante tricolor na artilharia do Brasileirão. O meio-atacante foi o destaque do campeonato e foi escolhida a revelação no torneio. Claudinho já havia sido o principal jogador na campanha que levou o time de volta à Série A. Agora, com 24 anos, ele se firmou e ajudou o RB Bragantino a se classificar para a Sul-Americana de 2021. Além disso, foi o jogador mais premiado do Brasileirão de 2020. Cris Martins para o Futevlog. O campeonato esse ano foi bem diferente. Os estádios estiveram vazios por conta da pandemia. Além da questão dos estádios, tivemos o destaque também do VAR, que foi decisivo em muitas partidas. Falando sobre essa questão, Marcos Castro traz os seus comentários. O Campeonato Brasileiro 2020 ele foi um campeonato sem público nos estádios. Isso realmente afetou as equipes. Não tem como dizer o contrário disso. Porque para um time ver seu torcedor lá, apoiando você, estando com você, cobrando você, isso faz total diferença para os jogadores. A equipe tem um ânimo diferente. Todas as equipes sofreram disso. Não tiveram seus torcedores juntos de si durante os jogos, durante os momentos decisivos desse campeonato. Isso teve que ser feito de uma outra forma, através das redes sociais. Um campeonato sem público também afetou a parte financeira dos clubes. As equipes, obviamente, esperavam renda através da bilheteria e de todos os momentos ao redor da ida do torcedor ao estádio, né? Diversas outras fontes de renda podem ser geradas nisso. E nenhuma equipe teve isso. Realmente isso afetou as equipes financeiramente. Durante as partidas, a torcida poderia também fazer muita diferença em questão de ajuda, em questão do ânimo, questão da cobrança, né? Muitas vezes, tendo a visão do torcedor diretamente, técnicos poderiam ter diversas mudanças em alguns pensamentos na hora do jogo. Os próprios jogadores, né? É diferente, com certeza, jogar com um estádio cheio e jogar sem ninguém. Isso realmente é algo que afeta os profissionais do futebol. Um outro problema, na verdade muitos problemas do Brasileirão também foram ocasionados pelo VAR. Realmente, assim, o VAR esse ano, ele não esteve em nenhum momento em uma qualidade boa. A arbitragem como um todo, né? A comissão de arbitragem no Brasil, do Brasileirão, é realmente muito abaixo das expectativas. Mas o VAR, em diversos jogos, parecia que ele estava querendo chamar mais atenção para si do que para o próprio árbitro dentro de campo. Isso realmente é algo ruim para o campeonato. Afinal, a decisão tem que ser de quem está lá no campo, dentro das quatro linhas. E o VAR também prejudicou diversos times. Nessa situação, o VAR prejudicou diversos times e não dá para falar que a arbitragem roubou para um, roubou para outro. Todas as equipes foram prejudicadas pelo VAR, porque ele é tão ruim que ele vai prejudicar a todos no campeonato. E realmente isso é algo que tem que ser revisto. Não o VAR em si, mas as pessoas que comandam, as pessoas que estão no controle. Isso realmente tem que ser mudado e tem que ter regras mais bem definidas, equipamentos em melhores qualidades, profissionais melhores qualificados para ocupar essas posições. Aqui é Marcos Castro para o Futevlog. E agora falaremos dos rebaixados para a Série B. Momento triste para os 4 times, 2 cariocas,
um goiano e um paranaense. E eu destaco essa pauta. Fala, meus amigos, aqui quem fala é Pedro Ícaro e esse é o Futeblogcast, falando agora do resumão do Brasileirão 2020, temporada que terminou com o título do Flamengo. Meu destaque agora é para os rebaixados, os 4 que caíram para a segunda divisão. São eles: Vasco da Gama, Goiás, Coritiba e Botafogo. O primeiro rebaixado foi o Botafogo. A equipe de General Severiano não apresentou um bom campeonato. Realmente foi muito fraca em vários aspectos, ficou muitos jogos sem vencer. E foi a primeira equipe rebaixada na 34ª rodada. Uma equipe que tentou uma reação, porém foi rebaixada também, foi o Goiás. Para muitos o Goiás já estava rebaixado. Só que a equipe goiana conseguiu uma bela arrancada e ainda criou-se um pouco de esperança que a equipe conseguisse sair daquela zona da degola e escapar do rebaixamento. Porém, a equipe do Goiás também caiu para a Série B. Outra equipe que também ficou entre altos e baixos e quase saiu, mas depois teve uma queda novamente, foi o Coritiba. A equipe do Coritiba novamente vai jogar a Série B. Agora, a equipe do Vasco da Gama. Para muitos, o Vasco não cairia para a segunda divisão. Brigava ali com o Sport, com Fortaleza, até com Bahia. Só que a equipe de São Januário foi se complicando ao longo do campeonato. Teve 3 treinadores: o Ramon Menezes, Ricardo Sapinto e o Vanderlei Luxemburgo. O português deixou o Vasco numa situação muito complicada. E no início do ano, o Vasco trouxe Lucha. Lucha veio como um treinador para motivar o elenco, para ver se criava uma cara nova para escapar do rebaixamento. O Vasco acabou perdendo um jogo muito importante, São Januário, contra o Coritiba. E esse jogo aí pesou muito no final. A equipe carioca foi até a última rodada, porém tinha que fazer um milagre, 12-0. Não conseguiu, de fato, conseguiu a vitória. Só que o Fluminense até ajudou, ganhou do Fortaleza, só que era quase que impossível tirar o saldo de gols. E a equipe de carioca conseguiu o seu 4º rebaixamento para a segunda divisão. Vamos ver se essas equipes vêm fortes para a temporada 2021 e consigam subir para a Série A novamente. Chegamos ao final do episódio de hoje. Esse é o Futeblogcast, o podcast do canal Futevlog. Siga nossa página no Instagram, @canal Futevlog, e o canal no YouTube Futevlog. Lembrando que vocês podem ouvir o podcast também pelo YouTube ou também pelos streams do Spotify, do Google Podcasts, do Spreaker e também do Orelo. Um grande abraço, meus amigos, e até o próximo programa.